Na Nova Zelândia, John começa mais um dia de trabalho. Ele vai de casa em casa recolhendo dinheiro. Os moradores pagam pela proteção do chefão do crime local. No caminho, ele encontra seu amigo Gus, que está entediado, e decide acompanhá-lo depois que todo o dinheiro é coletado. John leva o dinheiro até seu chefe, Shelton. Lá, Shelton mostra um colete explosivo que sua irmã Kelly está construindo, e John fica imediatamente interessado por ela. No entanto, Shelton o afasta para uma conversa séria. A máfia chinesa quer se estabelecer na cidade, começando por usar a loja de antiguidades de Wally como ponto de apostas ilegais. Shelton se recusa a perder o controle do território, então cria um plano. Um carregamento de dinheiro do crime será deixado na loja, e ele quer que John e Gus interceptem esse dinheiro. Depois disso, os dois vão ao clube de boliche para beber e conversar sobre a vida. Eles falam sobre o que fariam se tivessem dinheiro. Gus aponta que o carregamento ficará exposto na loja, ao alcance de qualquer um, e sugere que eles roubem o dinheiro para si. Mas John tem medo demais de Shelton para traí-lo. Mais tarde, no cemitério, Kelly encontra John bebendo cerveja diante dos túmulos de seus pais. John confessa que quer criar sua própria organização criminosa, e Kelly diz que ele precisa criar coragem para isso. Quando John volta para casa, sua senhoria avisa que ele precisa sair antes das 6 horas. Ele vinha morando na garagem dela, mas agora ela precisa do espaço para um carro de verdade. Sem ter para onde ir, John se olha no espelho e tenta se convencer até finalmente criar coragem para ligar para Gus e concordar com o roubo. Na loja de antiguidades, John encontra Gus e os dois aguardam a chegada do carregamento. Um carro chega e descarrega um pneu, fazendo John concluir que o dinheiro está escondido ali. Depois que o carro vai embora, os dois colocam máscaras e Gus revela que trouxe a arma da mãe dele. Eles invadem a loja e perguntam ao Wally onde está o dinheiro dos chineses. Wally aponta para o pneu. Um corte rápido confirma que o pneu está cheio de dinheiro, e John pega tudo, enquanto Wally os chama de idiotas por roubarem da máfia. John também vê uma pulseira em exposição e a pega como presente para Kelly. Nesse momento, Gus vê um carro se aproximando e foge pelos fundos, e John o segue. Wally o alerta que a pulseira é muito perigosa e diz que, se ele usá-la, um demônio virá atrás dele. John ignora o aviso e corre para alcançar Gus. Quando Shelton chega à loja e percebe que o pneu foi esvaziado, ele entra em pânico e tenta fugir. Do lado de fora, John corta um dos pneus do carro de Shelton com um estilete antes de entrar no carro de Gus. Shelton quase os alcança, mas Gus consegue ligar o carro a tempo e escapar. Minutos depois, os dois chegam a um esconderijo na floresta. De repente, 2 homens atacam John e o capturam, entregando a bolsa de dinheiro a Shelton, que já sabia de tudo porque Gus havia traído o amigo. Shelton revira os bolsos de John, encontra a pulseira e a coloca no pulso dele para zombar, dizendo que ele gosta de coisas femininas. Em seguida, Shelton ordena que Gus mate John, mas Gus não consegue fazer isso. Um capanga chamado Damage se oferece para matar John. Gus tenta ir embora, mas Shelton o obriga a assistir. Quando Damage atira, a bala ricocheteia e atinge Terry no olho. Gus não tem mais balas, pois sua mãe as mantém trancadas. Então John aproveita a confusão para fugir, enquanto alguns capangas vão atrás dele. O policial Lei aparece e lembra o grupo de que não podem disparar armas em público. Shelton usa o dinheiro chinês para comprar o silêncio do policial. Enquanto isso, John se esconde em um trailer abandonado e observa os perseguidores passarem sem percebê-lo. Dentro do trailer, John olha para a pulseira e nota um botão estranho. De repente, ele ouve uma voz dizendo para apertá-lo. Ao fazer isso, John se assusta ao ver a si mesmo no fundo do trailer. Ele foge, enquanto o outro John grita que ele saberá quando apertar o botão. A fuga continua até que os capangas o alcançam e tentam afogá-lo em água suja. Sem saída, John aperta o botão. Tudo fica borrado por um momento. Seu corpo parece estranho, e quando ele abre os olhos, está sozinho. O trailer está vazio. John retorna ao esconderijo e se surpreende ao ver outra versão sua, cercada por Shelton e seus homens. Fica claro que a pulseira o enviou 5 minutos de volta no tempo. A perseguição começa para esse John do futuro. Então ele corre para se esconder novamente no trailer e espera que seu eu do presente descubra o botão da pulseira. A cena se repete, recriando exatamente o que já aconteceu. Pouco depois, Kelly encontra John e avisa que a gangue de Shelton ainda está procurando por ele para matá-lo. Ela fica impressionada com o que ele fez e acha que ele deveria pegar o dinheiro de volta, dizendo que Shelton o escondeu no porão. John se recusa e quer apenas fugir. Kelly admite que não quer que ele vá embora e acaba indo embora frustrada. De repente, Shelton aparece atrás de John, apontando uma arma para sua cabeça. Ele exige que John use a pulseira para recuperar o dinheiro ou então matará ele e Kelly. Shelton entrega um cartão com o endereço de uma pousada onde eles devem se encontrar naquela noite. Depois disso, John aperta o botão e volta no tempo. Ele ouve o disparo e se esconde atrás de alguns lixos, observando as 2 outras versões de si mesmo se esconderem no trailer. Quando todos vão embora, ele aperta o botão novamente e volta mais 5 minutos no tempo. Agora, ele se esconde ainda mais atrás e observa como um terceiro John observa os 2 primeiros. Quando John está prestes a apertar o botão outra vez, surge mais uma versão dele que o impede. Confusos sobre o que mudou dessa vez, os 2 Johns decidem procurar um amigo que possa ajudá-los. Eles batem em um container e dizem a senha, e Jay sai pronto para atirar com um estilingue.
Ao ver dois Johns, ele fica confuso, então eles explicam tudo. Jay examina a pulseira de perto e reconhece o demônio Thoth, conhecido por devorar tudo o que vê, inclusive a si mesmo. Ele explica que a pulseira foi criada na China antiga e escondida nas montanhas por um monge. Quando a guerra tomou o país, o monge entregou a pulseira a um guerreiro chamado Wally, que queria usar esse poder para salvar sua terra. O monge o alertou que se ele encontrasse a si mesmo ao viajar no tempo, o demônio viria atrás dele. Mesmo assim, Wally ignorou o aviso. Wally venceu a guerra facilmente, voltando no tempo sempre que perdia uma batalha, usando o conhecimento adquirido. O povo o chamou de herói e o recompensou com riquezas, mas ele só conseguia pensar em uma coisa: encontrar a si mesmo. Um dia, ele finalmente apertou o botão para criar outra versão de si. Logo depois, o demônio apareceu e o matou. Jay explica que os Johns precisam apertar o botão ao mesmo tempo para que todos voltem, mas terão que prestar muita atenção no que cada um está fazendo. Eles decidem não ir atrás de Shelton, pois seriam mortos imediatamente. Em vez disso, resolvem roubar um banco para conseguir dinheiro. Primeiro, vão a uma loja comprar máscaras e 2 armas de brinquedo que pintam de preto para parecerem reais. Os Johns invadem o banco, mas mal conseguem falar antes que uma mulher armada atire em um deles. O outro John foge imediatamente e se esconde em um banheiro público, onde decide apertar o botão novamente. Ele reaparece 5 minutos antes e encontra um homem usando o banheiro. Sem saber o que fazer, John sai do local enquanto turistas aproveitam para tirar fotos do banheiro. Depois disso, John retorna à floresta e vê a si mesmo conversando com Kelly, enquanto os outros dois se preparam para o assalto. Ele então vai ao banco e espera até que a mulher armada não esteja olhando para pegar a arma da bolsa dela. Logo, os 2 Johns chegam e o terceiro manda que eles sigam em frente. Os assaltantes ficam extremamente constrangidos ao ameaçar a atendente, que chama o supervisor. Quando o gerente aparece e vê os ladrões, ele passa mal e vomita. Sem opção, a atendente entrega uma caixa valiosa. Os 3 Johns voltam para a floresta e abrem a caixa, apenas para descobrir que quase não há nada dentro. Uma bomba de tinta explode em seus rostos. John ainda procura entre alguns cheques e papéis de pensão e encontra apenas $38. 2 Johns mandam o terceiro de volta no tempo para usar o dinheiro para comprar cervejas no clube de boliche. A atendente vê os rapazes e liga para Shelton. Enquanto isso, os Johns discutem a ideia de roubar Shelton repetidamente, usando a pulseira como tentativa e erro. Depois que um dos Johns vai ao banheiro, Damage e outros capangas aparecem e capturam o John restante. Ele tenta apertar o botão, mas os homens seguram seus braços abertos e Damage o esfaqueia. Quando o corpo de John cai, ele consegue apertar o botão e reaparece no clube sem o ferimento. Ele corre para o banheiro e se esconde em uma cabine esperando a outra versão aparecer. Assim que isso acontece, John volta ao salão e ataca Damage por trás, derrubando-o e salvando a si mesmo. Enquanto os outros capangas fogem, os Johns se encaram e percebem que se tornaram a própria gangue. Eles decidem chamar o grupo de Mega Time Squad, antes que o terceiro John volte no tempo novamente. Enquanto isso, Kelly coloca o colete explosivo em Shelton. Ele recebe uma ligação informando que John agora tem uma gangue e está vindo atrás dele. Shelton manda todos os seus homens irem até sua casa. Quando todos chegam, Shelton escolhe Sammy para ficar de guarda do lado de fora. Sammy espera dentro do carro, fumando. Ao ver alguém nas sombras, ele liga os faróis e confirma que é John. Sammy levanta a arma, mas não consegue atirar em um antigo amigo. De repente, ele se assusta ao ver uma segunda versão de John, mas acha engraçado ter uma cópia. Sammy concorda que Shelton tem sido um idiota ultimamente e deixa os Johns entrarem. Shelton vê um John nas câmeras de segurança e manda Terry sair armado. John começa a correr, enquanto outra versão entra na casa para distrair os capangas. Antes que eles consigam reagir, John usa a pulseira e reaparece atrás deles. Uma perseguição começa dentro da casa, e os capangas ficam completamente confusos, pois John continua aparecendo e desaparecendo em cantos aleatórios. Shelton vê vários Johns nas telas ao mesmo tempo e acha que as câmeras estão com defeito. Terry segue o primeiro John para dentro da casa e acaba aumentando ainda mais a confusão. Em determinado momento, 2 Johns aparecem juntos na escada, e Shelton finalmente os vê ao mesmo tempo pelas câmeras. Logo, ainda mais Johns começam a surgir, pois eles continuam viajando no tempo repetidamente até formar uma gangue inteira. Quando um capanga consegue encurralar um dos Johns, outra versão surge atrás dele e o derruba com um martelo. Antes de desaparecer, um John chega ao porão e procura o dinheiro por todos os cantos, sem sucesso. Ao sentar para pensar, ele finalmente encontra a bolsa de dinheiro escondida atrás de uma almofada. Nesse momento, ele ouve o restante da gangue se aproximando e ativa um sinalizador de fumaça. Gary atira às cegas e o barulho deixa todos atordoados. Na cozinha, Kelly abre uma gaveta para pegar batatas fritas e se assusta ao encontrar o colete explosivo. Ela decide comer sozinha em seu quarto, mas é abordada por Damage, que tenta flertar de forma estranha. Kelly tenta expulsá-lo, mas ele ignora e se aproxima demais. Nesse instante, John entra para defendê-la, mas Damage aponta uma arma para ele e o chama de covarde. John pensa em apertar o botão da pulseira, mas decide provar para Kelly que é corajoso. Ele acerta Damage no rosto com a bolsa de dinheiro, depois o segura e começa a cutucar o ferimento na testa dele. Damage foge jurando vingança. Em seguida, John pergunta a Kelly se ela quer fugir com ele.
Shelton e seus homens vasculham o porão e descobrem que o dinheiro sumiu. Todos correm para fora à procura de John, mas ele e Kelly já estão fugindo de carro. No carro de gás, Damage tenta atirar, mas a bala atinge Terry novamente no olho ferido. Shelton manda seus homens entrarem no carro e parte em perseguição. Depois que todos vão embora, 4 Johns saem da casa e percebem que apertaram o botão vezes demais. Eles voltam para casa e descobrem que a senhoria já jogou todas as coisas de John fora. O filho dela está queimando os pertences. Então os Johns o cercam e o intimidam até que ele entregue as chaves do carro. Enquanto isso, John e Kelly chegam à pousada e perguntam por Ren, que ainda não chegou. Eles decidem alugar um quarto enquanto esperam. Durante um lanche, John conta como acabou trabalhando para Shelton. Kelly revela que foi morar com o irmão porque explodiu a própria escola. Cansada de sofrer bullying, ela usou o laboratório da escola para fabricar uma bomba. John acha isso incrível e os dois acabam se beijando. O casal está prestes de ficar juntos, mas é interrompido quando as outras versões de John entram no quarto. Uma discussão começa, com eles se culpando por apertar o botão demais ou no momento errado. Kelly percebe a situação e diz que com tantos Johns, eles poderiam dominar Shelton e ficar com o dinheiro. Isso só gera mais brigas, pois ninguém quer dividir. Irritada, Kelly os chama de mega maníacos. Do lado de fora, o policial lê e encontra o carro de gás e liga para Shelton informando a localização. No quarto da pousada, todos acabam dormindo. Um John acorda e vai ao banheiro. Logo depois, outro John faz o mesmo. Eles não se encontram, o que parece estranho. E a discussão recomeça, até que um deles sai para tomar ar fresco. Ele ouve um barulho e percebe que algumas plantas foram mexidas. De repente, alguém aparece atrás dele e o ataca. Quando Kelly vai fechar a porta, encontra John 1 sangrando no chão. Os gritos dela acordam os outros 3. John 2 sai para ajudar o amigo ferido, mas nesse momento, o assassino misterioso surge e arrasta John 3 para longe. Kelly e John 4 fogem do quarto, enquanto John 5 fica para pegar a bolsa de dinheiro. Com o assassino se aproximando, ele corre para se esconder no quarto mais próximo e bloqueia a porta com uma tábua de passar roupa. Ele tenta escapar pela janela, mas é alto demais para alcançar o corredor. Kelly e John 4 veem a gangue saindo do elevador e correm pelas escadas até a porta do gerente, que está trancada. Damage tenta atacá-los, mas Kelly o chuta na virilha e o derruba. Quando o gerente finalmente abre a porta, John corre para dentro e sai pelos fundos. John 4 olha para cima e vê John 5 na janela, convencendo-o a descer. John 5 sai lentamente e, após hesitar, joga a bolsa para John 4, que imediatamente volta para o quarto. Nesse momento, a gangue invade o local e o gerente se urina de medo ao ver a arma. John 4 volta para fora e fica escondido enquanto a gangue sai correndo sem percebê-lo. Assim, ele consegue retornar até Kelly e fugir. A gangue olha para cima e vê John 5 na janela. Terry atira, forçando-o a voltar para dentro. Damage vai até a suíte de lua de mel e encontra o corpo sem vida de John 3. Enquanto tira uma selfie com o cadáver, o assassino escapa silenciosamente. Kelly e John 4 pegam o elevador e Terry tenta atirar neles, mas a porta se fecha rápido demais. O casal chega ao saguão, mas Kelly não consegue andar depressa. Terry os alcança e agarra Kelly pelo braço. Eles começam a discutir quando John 5 aparece. Enquanto isso, John 4 distrai Terry com um truque de mágica ruim e John 5 o acerta por trás, derrubando-o. Em seguida, os dois Johns seguram Kelly ao mesmo tempo e acabam brigando por ela. Com tantos puxões, Kelly cai no chão. John 4 então dá 2 socos em John 5, nocauteando-o, e tenta puxar Kelly novamente, mas ela se recusa a ir com ele. De repente, Terry atira em John 4 e a cabeça dele explode, cobrindo Kelly de sangue. Convencida de que todos os Johns estão mortos, Kelly entra em choque. Shelton manda Terry pegar a bolsa de dinheiro e a gangue vai embora. Logo depois, outro John 5 desperta e tenta falar com Kelly, mas ela está exausta de toda aquela loucura e vai embora sozinha. John 5 pega as chaves do carro do bolso de John 4, mas as deixa cair nos restos da cabeça dele, sendo obrigado a pegá-las com nojo. John parte no carro de gás. Durante o trajeto, ele pensa em apertar o botão da pulseira novamente, mas decide tirá-la do pulso. Alguns minutos depois, ele chega à loja de antiguidades e pede ajuda a Wally. Wally mostra uma foto que revela que passou pela mesma situação e explica que o demônio não para até que reste apenas um. É por isso que ele ainda está vivo. Ele é o último Wally. Ele aconselha John a eliminar qualquer outra versão de si mesmo se quiser sobreviver. Em seguida, John procura Jay para conseguir ajuda e acesso às armas dele. Os dois invadem a casa de Shelton e derrubam 2 capangas usando estilingue e bolas de metal.
Eles amarram os homens e os trancam em um armário. Shelton vê tudo pelas câmeras de segurança e manda Terry resolver a situação no corredor. Jay tenta atacar Terry com um estilingue, mas Terry dispara acidentalmente primeiro e atinge a perna de Jay. Mesmo ferido, Jay usa o estilingue e acerta o olho saudável de Terry. Enquanto isso, John procura Kelly e Damage foge assim que o vê. John pede desculpas por seu comportamento e mostra a Kelly que desistiu da pulseira. Ela o faz prometer que vai se comportar a partir de agora e então o perdoa. Quando o casal tenta ir embora com Jay, a gangue os cerca e Shelton aponta a arma para John. Kelly tenta protegê-lo com o próprio corpo, mas Shelton manda os capangas a arrastarem para longe e derruba John com um golpe. No chão, John diz que Shelton não vai atirar porque não sabe fazer nada sozinho. Ele o provoca, dizendo que ele sempre manda os outros fazerem tudo por ele. Shelton nega, mas mesmo assim, pede um voluntário. Os capangas se recusam, finalmente percebendo que o chefe é um covarde. John se levanta orgulhoso e diz a Kelly que a ama. Shelton aponta a arma novamente, mas é baleado primeiro por Wen, que surge e recupera o dinheiro. Wen tenta atirar em John, mas Gaz o impede atacando-o com um estilingue. Gaz e John finalmente se reconciliam. Pouco depois, John e Kelly deixam a cidade no carro de Shelton. Durante a viagem, Kelly abre a bolsa e revela que roubou todo o dinheiro ao mesmo tempo. Quando alguém entrega a bolsa original a Wen, ele encontra o colete explosivo dentro dela. A explosão o mata instantaneamente. No dia seguinte, John está em um posto de gasolina usando o banheiro quando o demônio aparece atrás dele. No entanto, John percebe que é apenas um disfarce. Trata-se de outra versão dele, que quer o dinheiro de volta. Como esse John não se apaixonou por Kelly, o John principal propõe um acordo. Ele fica com Kelly, enquanto o outro John fica com o dinheiro. John distrai Kelly dentro da loja, enquanto sua outra versão pega a bolsa no carro. Mais tarde, Kelly percebe que John abriu mão do dinheiro para ficar com ela e declara que também o ama. Inscreva-se no canal e ative as notificações para assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.